Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos por aqui, mais uma live sobre a acupuntura e o tratamento, a indução do trabalho de parto com a acupuntura. Um tema que eu gosto muito, que aparece bastante aqui no consultório, quase toda semana eu tenho pelo menos uma ou duas pacientes vindas aí para tentar a indução com o trabalho de parto com a acupuntura. Então, hoje a gente vai trazer os aspectos mais frequentes, as perguntas mais frequentes que os acupunturistas têm, que as pacientes têm, que os médicos têm quando indicam esse tipo de tratamento para as pacientes, sobre como abordar, como ajudar essas mulheres que querem induzir o trabalho de parto através da acupuntura. E é muito legal porque, de fato, a gente tem respostas bem interessantes. Eu tenho algumas pacientes que entraram em trabalho de parto aqui neste consultório e tenho também pacientes que entraram em trabalho de parto logo na sequência, no dia seguinte ou no máximo 2 dias depois, e eu vou contar tudo isso, essa diferença, como é que a gente consegue fazer essa diferenciação, até onde você pode ir no tratamento do trabalho de parto, na indução do trabalho de parto com a acupuntura. Lembrando que eu falei recentemente num post sobre a eletroacupuntura, que normalmente a gente não usa ao longo da gestação, mas esta é uma exceção, este é um momento onde a gente irá sim usar a eletroacupuntura para a indução dessas pacientes. Então vamos começar do começo, né? A paciente chega no seu consultório, ela está grávida de 40 semanas, a obstetra ou o obstetra falou, olha, eu queria que você pensasse que está chegando no fim, o que mais você pode fazer para te auxiliar nesse momento. Se o obstetra é alguém que gosta muito do parto natural, do parto normal, vai falar, vamos tentar uma acupuntura, vamos tentar uma outra técnica para te ajudar neste momento. Se o obstetra não gosta muito da via de parto normal, vai falar, eu acho que está chegando a hora de marcar uma cesárea, e às vezes a própria paciente chega para você com este pedido, essa demanda, olha, o meu obstetra está querendo marcar uma cesárea e eu queria tentar que isso não acontecesse, então eu estou vindo te procurar por esta razão. Então, são duas situações diferentes, porque o obstetra que gosta do parto normal, que gosta do parto natural, é um obstetra que está predisposto a esperar um pouco mais, ele vai muitas vezes até o final da 41ª semana, isso te dá um tempo para trabalhar com essa paciente, e o obstetra que já quer ir para uma cesárea, vai colocar essa paciente sob um pouco mais de pressão, e nesse caso a gente vai precisar também entender qual que é o papel da acupuntura nesse momento. Uma paciente que chega com 40 semanas, já com fim de gestação, a gente tem um quadro que muitas vezes é propício para a indução do trabalho de parto, sim, com a acupuntura, com bastante sucesso, bastante resultado. Porém, há muitas pacientes que chegam ao consultório com 36 para 37 semanas falando, olha, eu queria parto normal e eu queria induzir com a acupuntura, como é que a gente pode fazer? E essa é uma situação completamente diferente. Então, eu acho que o primeiro lugar do acupunturista é entender onde eu posso atuar, como eu posso atuar. Então, que fique claro para nós, acupunturistas, e para as nossas pacientes, que não se induz um trabalho de parto com acupuntura que não esteja pronto para acontecer. Uma mulher que está pronta para ganhar o seu neném, ela está de termo, ela está no final da gestação, esse bebê está pronto para nascer, ele está grande, já tem os pródromos, já tem todos aqueles sinais de começo de contração, e a gente vai com a acupuntura fazer, eu sempre falo que é o empurrão que falta para ajudar nesse processo, que é um processo natural que deveria acontecer de qualquer forma. Mas a acupuntura, de certa forma, dá uma mão, auxilia, acelera um pouco esta situação, essa condição. Então, não adianta uma paciente com 37 semanas de gestação falar, olha, o meu obstetra marcou, ou a minha obstetra marcou a cesárea para 39, será que dá para a gente induzir? Depende, se é um bebê que está pronto, que está já nos pródromos, que já está
tendo uma série de sinais que essa criança vai vir, a gente pode sim e deve tentar auxiliar. Mas se essa criança não estiver pronta, não é a acupuntura que vai fazer esse parto ser induzido antes da hora. Então nós podemos e devemos auxiliar mulheres que querem tentar o parto normal, o parto natural, com acupuntura, a partir das 37 semanas. 36 semanas é termo, é uma gestação que pode ser terminada e que o bebê está completo. Com 37 a gente começa a ter a subida, né, daquele gráfico onde a maior parte dos partos acontecerão entre as 37 as 41, 42 semanas. Aqui no Brasil não se espera usualmente até 42 semanas, por uma série de guidelines, de parâmetros que foram aí sendo cobertos e descobertos e redescobertos. Um deles é a questão que hoje em dia a gente tem uma data de gestação mais próxima da real. Antigamente a gente não sabia muito bem se esse bebê de fato estava de termo ou não, porque a gente não tinha certeza da data gestacional. Hoje é diferente, a gente sabe com os ultrassons muito no começo da gravidez qual é a data provável do parto e a gente sabe melhor qual seria a 40ª semana, ou seja, o termo, o final dos 10 meses lunares, como a acupuntura chama esse período, que é mais fácil até da gente entender, 10 meses de 4 semanas, 10 meses lunares, cada lua dura uma semana, lua nova, crescente, cheia, minguante, e a cada 4 luas eu tenho um mês lunar, 10 meses lunares, 40 semanas, dá bastante bem para a gente entender essa gestação. Então chegou nas 40 semanas ou 10 meses lunares, eu tenho o termo. Como antigamente eu não tinha muita certeza quando tinha sido a concepção, eu falava mais 2 semanas, então 42 semanas eu ainda estava numa faixa de segurança. Hoje em dia os obstetras têm aproximado isso mais próximo de 41 semanas, porque a gente tem ultrassons mais precisos e gestações que a gente tem mais clareza de qual seria esse termo. Ainda assim, há obstetras dispostos a chegar na 42ª semana com um pouco mais de cuidado, com monitoramento mais próximo, e aí a acupuntura ela pode ser feita como auxiliar para essas gestantes que já estão aí passando um pouquinho da data e chegando num pós-datismo, onde tem um maior risco tanto para a gestante quanto para o bebê. Mas gestações antes de 37 semanas, normalmente não se faz a indução pela acupuntura, você pode fazer uma preparação. E essa preparação é muito importante, é muito interessante, porque ela também vai auxiliar no momento propriamente da indução do parto. E como se faz? Então vamos começar da preparação. O que eu tenho na preparação? A preparação, ela é uma preparação de toda esta região, que é a região pélvica, a região da musculatura, que engloba a parte das costas, que engloba a parte da pelve, da bacia, e eu posso começar com um relaxamento desses pontos de acupuntura, utilizando pontos do meridiano, por exemplo, da bexiga, já no fim da gestação, são bons pontos para serem utilizados, para relaxar e auxiliar a soltura, auxiliar dessa pelve, dessa posição, que também inclusive vai auxiliar no encaixe dessa criança para que ela possa ser conduzida para o parto normal. Então, nós começamos com pontos como, por exemplo, pontos do tipo bexiga 23, bexiga 52, os bexigas que a gente vai ter ali nos pontos do sacro, pontos da região do glúteo, que vão soltar essa região pélvica. Isso seria assim lá atrás, com 36, 37 semanas, só para esse primeiro momento. A partir das 37 semanas, eu posso começar a usar aqueles pontos que foram os pontos proibidos ao longo da gestação, os clássicos baço pâncreas 6 e IG4. E por que eles são proibidos? Porque eles auxiliam na contração uterina. E como com 37 semanas eu estou pensando em pródromos, eu estou pensando no começo das contrações, esses pontos vão ser muito interessantes nesse momento, porque eu vou estar ajudando esse movimento que precisa acontecer no útero para que o parto aconteça. Então, os pontos baixo pâncreas 6 e IG4
intestino grosso 4, bilateralmente são pontos muito utilizados, que a gente pode pensar sim em utilizar já a partir de 37 semanas para gestantes com bastante segurança. Eu gosto, pessoalmente, de utilizar com estímulo manual. Acho muito doloroso você já colocar uma eletroacupuntura, por exemplo, no intestino grosso 4, que é um ponto muito sensível na região da mão. Às vezes aquilo fica doendo ao longo de toda a semana, isso vai atrapalhar a gestante, vai atrapalhar depois a puérpera, a mesma pegar a criança se você fizer uma neurite, você machucar essa região. Então, IG4 você pode só colocar manual, fazer uma pequena rotação manual, lembrando que é um ponto extremamente sensível. Tenho aqui no consultório uma história de uma paciente minha que com 37 semanas eu coloquei o IG4 e ela imediatamente teve uma contração uterina, ela era bem magra, a gente via o útero inteiro na contração. E ela se assustou, eu tirei o ponto, o útero relaxou. Eu falei, vamos de novo? Eu pus o ponto, o útero contraiu. Nem tudo que acontece no consultório é de livro, mas essa paciente foi de livro e é bonito da gente ver que de fato existe essa possibilidade de um ponto de acupuntura fazer algo muito específico que é a contração uterina. Então, IG4, intestino grosso 4, baço pâncreas 6, pontos proibidos ao longo da gestação. Também, se você utilizar inadvertidamente, não vai induzir o parto com 30 semanas. Esta é uma preocupação constante, né, das pessoas que fazem acupuntura. Será que ao utilizar esses pontos proibidos eu vou estar causando algum mal para minha paciente? Não, você não vai, porque existem mecanismos de proteção. O corpo não vai entrar em trabalho de parto se ele não estiver pronto para isso, mas você vai ter um pouquinho mais de contração sim. Para úteros mais sensíveis, a gente evita esses pontos ao longo da gestação. A partir de 37 você pode começar a usar. E que mais que pode ser feito? Então, da mesma forma que eu falei, com 36 semanas a gente vai pensar aqui toda essa região das costas, que eu vou soltar os pontos de bexiga, eu vou procurar pontos de tensão na região do rim, na região da bexiga, na região do próprio meridiano da bexiga, do glúteo, do piriforme. Eu vou utilizar isso com 36, com 37, com 38, com 39, com 40. Esses são pontos que eu gosto muito de utilizar. E são pontos interessantes porque você pode colocar a sua paciente de lado, colocar esses pontos e ela pode ter um relaxamento, dormir um pouco, ter um momento de descanso. Muitas gestantes estão muito cansadas nesse final de gestação e esse momento de relaxamento da acupuntura é bastante importante e a gente observa que este relaxamento vai ajudar em outras questões. Então, me perguntando se a live vai ficar gravada, sim, ela vai ficar gravada aqui nesse canal. Então, a gente vai ter aqui, paciente relaxou, eu não vou usar baço pâncreas 6 nem o G4 num primeiro momento, mas vou usar esses pontos das costas, a paciente relaxou pelo menos uma meia hora, sempre atenção às suas gestantes, não deixe a gestante 2 horas na mesma posição, ela vai ficar com dor, vai ficar incomodada, na gestação a gestante precisa se mover e com as agulhas de acupuntura isso é complicado, muitas vezes ela precisa urinar, você vai estar usando pontos do meridiano da bexiga, que estimulam o quê? A diurese. A paciente sente vontade de ir ao banheiro e você não pode deixar ela tempo demais. Então, deixa a sua paciente com uma forma de te chamar no consultório ou fique ao lado dela para que ela tenha essa segurança de poder sair, de poder mudar de posição, de poder ir ao banheiro. Fez esse primeiro momento, a paciente relaxou, passe para o baço pâncreas 6 e o IG4, que são esses pontos clássicos. Mas o que mais eu posso fazer? Aí a gente vai entrar um pouco na fisiopatologia do que é o movimento. Por onde vem o movimento de acordo com o pensamento da medicina tradicional chinesa. Então, o movimento, o fluxo energético, o fluxo do Qi, o fluxo do próprio sangue, eles vêm a partir do elemento madeira. E o elemento madeira é regido pelo fígado e pela vesícula biliar. Quando eu quero impor movimento, quando eu quero impor ritmo no meu corpo, eu busco organizar a madeira. A madeira é aquela que contém a sabedoria das estações, da passagem do tempo, da semente que vai germinar no solo,
que vai gerar um broto, que vai gerar uma árvore, que vai se transformar numa árvore madura e que vai marcar a passagem do tempo e das estações em si. Então, quando eu preciso de ritmo, quando eu preciso de movimento, lembrando que madeira está associado à subida do Yang na primavera, então eu tenho aqui a estimulação dos pontos do meridiano, do fígado e da vesícula biliar. Então, é muito interessante a gente pensar a partir da ótica da energética, e não simplesmente este ponto serve para esta função. Não é uma receita de bolo, sempre digo isso na medicina tradicional chinesa, você precisa observar pulso, você precisa observar língua, você precisa ver o que está acontecendo. Eu tenho uma paciente que chega ao meu consultório e ela não tem absolutamente nenhum pródromo, nenhum sinal de que ela está para entrar em trabalho de parto, eu preciso de movimento, eu vou precisar estimular fígado e vesícula biliar. Então eu pergunto aqui a vocês, qual é o ponto do meridiano do fígado que estimula a possibilidade de você ter mais movimento? Tem vários pontos, mas a gente vai utilizar usualmente o fígado 3 para ajudar a circulação do Qi. Então, quando eu utilizo o fígado 3, eu melhoro a circulação do Qi, eu melhoro o movimento da energia. Este é um ponto muito importante também na indução de trabalho de parto, e ele pode ser associado a um ponto que se chama vesícula biliar 21, que fica aqui, e que ajuda justamente a descer a energia. Então, o que eu quero? Eu quero que o feto saia, eu quero descender o Qi. Então, neste caso, eu vou precisar que haja a descida do Qi, que haja o movimento ocasionado por vesícula biliar e por fígado. Então, aí é uma dupla muito interessante da gente colocar, vesícula biliar 21, fígado 3, para auxiliar nesta questão do fluxo do Qi. Gosto muito dessa dupla, de novo, são pontos que a gente pode até utilizar com a paciente deitada de lado, também podem ser pontos do primeiro momento da sessão ou no segundo momento de sessão, quando você coloca a paciente sentada para fazer um baço pâncreas 6 e um IG4. Uma coisa que eu não faço muito com as minhas pacientes é deixar a paciente deitada de barriga para cima. Porque a barriga para cima, no final da gestação, a paciente começa a passar mal, a ter falta de ar, a ter refluxo, às vezes até um sintoma de desmaio por todo o peso que aquela barriga está ocasionando. Então, a paciente, quando ela vai para essa parte que ela precisa estimular os pontos da frente, muitas vezes eu coloco ela sentada para que eu possa fazer a segunda parte da sessão. Então, primeira parte da sessão, gostosa, de lado, o paciente relaxa um pouquinho, dorme um pouquinho. Segunda parte, o paciente já sentado, eu vou estimular esses outros pontos que eu tô falando para vocês. E daí, o que eu posso fazer nessa segunda parte da sessão é, eventualmente, fazer um estímulo de eletroacupuntura. Como eu citei na semana, eletroacupuntura não se faz ao longo da gestação, salvo em ocasiões muito especiais, e esta é uma delas. Então, você colocar um estímulo denso, disperso, em pelo menos 2 pares de pontos é aconselhável, é utilizado para ajudar nesta questão da estimulação do parto. E você pode sim daí utilizar, por exemplo, o baço pâncreas 6. Como eu falei, eu não gosto muito do estímulo de eletroacupuntura no G4 porque fica doendo, fica uma neurite, mas é possível. Que outros pontos a gente pode escolher para a indução de trabalho de parto? A gente pode utilizar pontos do canal do vasoconcepção. Paciente assusta às vezes, né, de colocar ponto na barriga, paciente grávida, com uma barriga já maior, mais saliente, você vai lá e colocar ponto na barriga. Então você tem que assegurar a sua paciente, olha, é pouca coisa que vai entrar, é muito cuidadoso que eu vou estar colocando, não tem profundidade, mas você pode, por exemplo, usar um estímulo de eletroacupuntura no VC3 com VC5, que é esta região do vasoconcepção e que vai ajudar inclusive no ritmo das próprias contrações. Então você faz eletro num ritmo não muito acelerado e isso é como um metrônomo. A gente tem, quando estuda piano, aquele metrônomo que fica dando o tempo, dando o ritmo. Algumas gestantes estão fora de ritmo, não conseguem ter o ritmo ainda
das pequenas contrações. Então, você vai lembrar o corpo dessa mulher que existe um ritmo a ser correspondido. É como uma ressonância, você está fazendo um estímulo de ritmo e o corpo ressoa e aí ele entra num ritmo particular, que é o ritmo do trabalho de parto. Então, temos aí alguns pontos já citados, né? Concepção, pode ser vasoconcepção 2, 3, 4 e 5, eu posso fazer 2 e 4, 3 e 5, 2 e 5, como pontos de apoio para eletroacupuntura. Eu tenho, por exemplo, os pontos da região da bexiga, eu tenho os pontos do sacro, eu tenho o baço pâncreas 6, eu tenho o IG4, e tudo isso ajuda bastante a mulher para essa indução. E daí vem aquela questão que todo mundo sabe, que conhece a acupuntura, que é o uso da moxa bustão. Você pode e deve fazer o uso do bastão de moxa para estimular um pouco a mais esses mesmos pontos. Lembrando que a moxa pode ser feita em casa, você pode ensinar a sua paciente a levar um pequeno bastão de moxa, levar essa moxa para casa e fazer nos pontos específicos, esses que a gente já citou, para que ela possa também fazer um pouco mais de estímulo nos pontos para trabalho de parto. O paciente está no seu consultório e percebe, eu tive mais contrações, eu senti um pouco de cólica, ou eu senti que houve uma movimentação da criança. Isso tudo é um bom sinal. Isso quer dizer que essa mulher vai entrar em trabalho de parto imediatamente? Não, isso não quer dizer. Isso quer dizer que você deu o estímulo. O que vai acontecer com esse estímulo depende do corpo da mulher, depende do ponto da gestação. E daí você precisa orientações para casa. Então, as orientações para casa são extremamente importantes. Caminhe, não fique parada. Namore se for possível, faça atividades, movimente-se, porque o movimento traz movimento. Então, uma gestante que esteja saudável deve se movimentar até o final da gestação, isso vai ajudar na indução de trabalho de parto. E nós vamos pedir para que conjuntamente ela possa levar a moxa, fazer a moxa em casa, isso vai ajudar mais um pouco no estímulo de trabalho de parto. Ah, mas eu vou entrar em trabalho de parto amanhã, paciente com 37 semanas. Não, você não vai. E daí vem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é esta percepção do ponto em que a paciente está. Será que ela está pronta para entrar em trabalho de parto ou não? E tem algo que eu acho extremamente poético, bonito e real. Isso é uma percepção real para todos aqueles que praticam uma boa acupuntura, uma boa medicina tradicional chinesa, que é a tomada do pulso. A tomada do pulso é extremamente difícil de ser ensinada, difícil de ser mostrada de uma pessoa para outra, né? Eu chego para um aluno meu e falo, olha esse pulso, você não olha o pulso, você sente o pulso. Mas o que será que a pessoa de fato está sentindo? Escute esse pulso, mas eu escuto com a orelha, eu escuto com a ponta dos meus dedos, e a gente tem sensibilidade na ponta dos dedos. Então peguem o maior número de pulsos que vocês puderem. Peguem o pulso da avó, do bebê, do marido, da esposa. Peguem o pulso de quem estiver passando na frente de vocês para que vocês tenham essa sensibilidade do que é um pulso diferente de outro pulso. E na gestação, o que eu tenho é um pulso cheio, escorregadio, um pulso que muitas vezes é possível fazer o diagnóstico de gestação, porque é um pulso diferente. A mulher, ela fica plena, ela tem a plenitude, e essa plenitude se percebe no pulso, isso é muito bonito de ser visto. E como é o pulso do parto? E daí eu acho que esse é algo que, de novo, nos remete à escuta do nosso paciente, que não é uma escuta apenas com a orelha, não é uma escuta apenas com o sonar, com o ultrassom, que a gente vai ver se está tudo bem com esse bebê. É uma escuta de uma outra esfera, uma escuta do sutil. Então, eu convido vocês a começarem a pegar cada vez mais o pulso das pacientes de vocês gestantes e observarem o que vai acontecendo ao final da gestação. O que acontece? O que acontece com esse pulso? É um pulso que vai ficando cada vez mais cheio. Cada vez mais cheio, cada vez mais cheio. E no final da gestação, eu tenho justamente aquela movimento, né, que a gente sabe que o fígado faz. O próprio fígado é responsável pelo vento, que é um coeficiente de movimento. Quando eu tenho alterações
muito importantes do yin e do yang. Eu faço vento, eu altero o fígado, e esse movimento pode ser sentido como se fosse uma onda do mar que sobe, se enche e quebra na praia. Então este é o movimento que vocês vão perceber, e é muito, muito interessante de ver uma gestante de final de gravidez tem um pulso extremamente cheio, como uma onda que vai quebrar no mar, como uma onda que vai desaguar. E é isso que a gente precisa começar a perceber. Porque se chega uma gestante aqui com 40 semanas, com um pulso calminho, tranquilo, eu olho e falo, gente, alguma coisa está faltando, não está acontecendo nada. Pode mudar de uma hora para outra? Pode. A gente sabe que uma mulher pode entrar no trabalho de parto subitamente, mas a gente começa a ver um movimento desse encher, dessa onda antes dele acontecer. E isso te ajuda também a falar para a sua gestante que está ali com 37, com 38, olha, estamos perto, não estamos perto. Você não pode predizer completamente, mas você pode dar uma noção. Não estou percebendo muito movimento aqui no seu pulso, eu acho que ainda vai longe. Às vezes eu pego pacientes com 40 semanas que eu acho que ainda vai longe, que às vezes não entram de fato em trabalho de parto. Quando o parto não acontece, o parto normal, e é indicado uma cesárea, pode haver causas para esse parto normal não acontecer, que tenha a ver com a anatomia do útero, que tenha a ver com a situação da criança nesse útero, e de fato esse movimento também não vai acontecer, você não vai perceber ele no pulso. Então também não é que a acupuntura vai forçar ou induzir uma situação que não pode acontecer. Então, exemplo disso, uma criança que tem um cordão umbilical muito curto, que não consegue descer, ela não chega lá embaixo, ela não faz a pressão no colo do útero, e muitas vezes você não vai sentir justamente isso que a gente está falando, que é esta chegada, está chegando, tem vindo, essa onda vem vindo. Quando você tem questões anatômicas da pelve, você pode ter todo o movimento, você pode sentir esse pulso, essa criança chega lá embaixo, volta e não desce. E daí a gente vai entrar na segunda questão da indução do trabalho de parto, que não é simplesmente estimular as contrações, mas é auxiliar na dilatação. Então, a dilatação e a saída, o expulsivo do trabalho de parto é um outro capítulo. Então, a paciente que chega ao consultório, normalmente ela está esperando a primeira parte, que eu quero induzir, eu quero começar o meu trabalho de parto. A paciente que vai ser atendida em hospital, a paciente que vai ser atendida em casa, no trabalho de parto, ela é outra paciente. Ela é uma paciente que precisa de auxílio para dilatação e para o expulsivo. E também para dor, porque é nesse momento que a gente começa a ter maiores sinais de dor. E daí são outros pontos que a gente vai pensar, né? De novo, o IG4 maravilhoso para dor, é um dos pontos mais analgésicos que a gente tem na acupuntura, mas é um ponto que às vezes a gente não consegue naquela hora no manejo da nossa paciente. Eu já estou com uma paciente em sala de parto, eu já estou com uma paciente num momento mais complicado, num período mais próximo do expulsivo, eu provavelmente vou escolher pontos que essa paciente possa se movimentar. O IG4 dá para se movimentar, mas é um ponto bem incômodo, mas eu posso escolher pontos da região das costas, porque eu não quero que a minha gestante fique parada, eu quero que ela caminhe, eu quero que ela ande, para auxiliar isso que está acontecendo. Eu vou pôr pontos menos dolorosos, eu não vou pôr pontos na perna, para que a gente possa ter esta resposta junto com o movimento da paciente, com o caminhar da paciente. E daí sim, maravilhoso vocês usarem, por exemplo, vesícula biliar 21, que é um ponto que dá para ser usado com o paciente caminhando. Ou usarem os bexigas da região do sacro, que são pontos que dá para o paciente caminhar. Então veja, tudo isso vai ser avaliado conforme o momento que você está passando. Um outro ponto que eu gosto demais e que a gente pode usar tanto com a semente quanto com a agulha, é o ponto do útero da auriculoacupuntura. E acredite, com a própria agulha, ele é muito poderoso, ele é um ponto, nesta região do pavilhão auricular, ele é um ponto muito poderoso para auxiliar tanto nas contrações quanto na dor, no incômodo que essa mulher pode estar tendo da própria sensação, da própria questão das contrações que a mulher vem apresentando e que podem ser muito dolorosas.
Então, a analgesia de trabalho de parto é uma outra questão. A eletroacupuntura é muito feita na China, é muito bonito de se ver, mas a gente tem parâmetros de dor que são muito diferentes entre os pacientes daqui do Ocidente e os pacientes super acostumados com a acupuntura do Oriente. A gente sabe que cada povo, cada raça tem níveis de dor diferentes e a raça amarela oriental é uma raça que tem um limiar de dor, eles são mais fortes para dor, eles têm um limiar de dor diferente. Então é comum que essas pacientes possam passar por um procedimento cirúrgico e ter uma tolerância maior à dor. Não é que a acupuntura não faça analgesia, mas a gente vai ter uma tolerância maior à dor. E daí sim, a eletroacupuntura é muito indicada. A eletroacupuntura é excelente analgésico, inclusive maior utilização aqui no consultório de eletroacupuntura é para tratamento de dor. Quando você tem, por exemplo, quadros de hérnia, quadros de dor lombar, quadros de dor cervical que não melhoram com a acupuntura clássica, eu gosto muito de auxiliar com a eletroacupuntura, e isso também vale para procedimentos cirúrgicos, para trabalho de parto, para momentos como o parto expulsivo, onde você vai ter muita dor e você precisa ajudar a sua paciente. Lembrando que muita parafernália em cima da paciente dificulta que ela se movimente, que ela se mexa um pouco, e isso pode ser complicado no parto normal, onde você precisa, e muitas vezes a gestante mesmo involuntariamente vai se mexer e vai ter uma série de movimentos corporais. Então tudo isso precisa ser pensado na hora que você faz a acupuntura. Não é só, esse ponto serve para esta função. A gente tem outros pontos que podem ser citados, que eu gosto muito, e que eu acho que também auxiliam no trabalho de parto. Mas aí a gente já tem um monte, assim, a gente começa a fazer menu. Por exemplo, outro ponto que não se usa ao longo da gestação, salvo quando você está querendo fazer o bebê ir para a posição cefálica, é o bexiga 67. O bexiga 67 ele ajuda nessa saída também. São os pontos Ting, os pontos de extremidade, eles são muito bons para causar movimento e para ajudar na descida do bebê, na posição do bebê. Se eu tenho um trabalho que está se prolongando, o bexiga 67 não serve só para tirar o bebê da posição pélvica para cefálica, do sentadinho para a cabecinha para baixo. Ele também serve para ajudar esse bebê a ir lá para baixo, mais para baixo, se encaixar melhor. Então é outro ponto maravilhoso que a gente pode estar utilizando e que usualmente a gente não recomenda que essas pacientes utilizem ao longo da gestação, porque é um ponto muito forte. Inclusive, quando a gente estuda os 10 meses lunares, a cada mês a gente tem meridianos que a gente evita pontuar, né? Começando lá no comecinho da gestação pelo fígado e terminando com a bexiga. Então você fala, poxa, mas a mulher está precisando induzir trabalho de parto, eu não posso usar ponto meridiano da bexiga? Você pode. Uma gravidez de termo você pode. Mas é que eles entendem que a gravidez de termo é depois das 40 que você vai usar a bexiga 67, que você vai usar a bexiga 23, que você vai usar a bexiga 52, e por aí vai. Mas a gente pode sim usar já nesse finalzinho com esse bebê praticamente formado, porque nem todos os bebês vão chegar às 40 semanas ou aos 10 meses lunares. E novamente a gente tem aí algo que é a colocação do bebê numa boa posição. E isso é muito legal de ser feito com o bexiga 67. Bom, chegamos em tudo isso, progredimos, vamos aumentando o estímulo. Como é que eu faço na vida, no dia a dia, vida real, né? Assim, o paciente chegou com 37, quando que ela volta? Quando que ela vem no consultório? 37 semanas eu acalmo meu paciente, eu falo, estamos começando o trabalho da indução de trabalho de parto. Eu falo, volta semana que vem. Com 38 vamos tentar fazer 2 sessões. Aí ela volta na semana que vem e a gente vai observar. Melhorou, não melhorou, dilatou, houve contração, não houve. Eu sempre digo que a indução de trabalho de parto não acontece necessariamente em uma sessão, mas ela pode acontecer em uma sessão. E você vai propor, então, que a paciente venha a cada 3 dias ou a cada 4 dias no seu consultório, para que, junto com a acupuntura, você auxilie nessa indução de trabalho de parto. Mas será que isso já não teria acontecido de qualquer forma? Esta é uma pergunta que a gente não tem como responder, mas o que as pacientes falam é que, de fato, no dia, na hora que elas fazem a acupuntura, elas têm mais contração, o bebê se mexe mais, algo se modifica.
Para algumas mulheres isso é definitivo, elas entram mesmo em trabalho de parto no dia que fazem a sessão, no dia seguinte que fazem a sessão, na hora que fazem a sessão. Como eu já falei, eu já tive aqui nesse consultório, bolsa rompendo, contrações começando, pacientes entrando efetivamente em trabalho de parto aqui, é lindíssimo de se ver, mas essa é a cereja do bolo, é a alta expectativa. Quando isso não acontece, você tem que também ajustar a sua expectativa como acupunturista, não só da sua paciente, de que é um auxílio, é mais algo a mais que você vai colocar na conta desta gestação. Né? Então, assim, é muito frequente que as pacientes sintam sim mais contrações, sim mais movimento, sim o bebê abaixa mais, mas às vezes isso não é o suficiente. Isso tudo vai contribuir, né? E daí a gente vai juntando todo esse conhecimento para auxiliar essas mulheres à chegada desse momento. Conjuntamente, você tem que lembrar que você tem uma mulher que às vezes está muito ansiosa, a família às vezes está muito ansiosa, então esses preciosos momentos que vocês têm com uma gestante de final de gestação, conversem, perguntem quais são as suas expectativas, como que está a sua família em relação a esse parto. Tá todo mundo te ligando, hoje em dia com o WhatsApp, aí já nasceu, ajusta, que parto normal é 40, 41, parto normal não é necessariamente 37, 38. Se a gente puder trabalhar com isso, a gente também vai trabalhar a ansiedade, e um corpo relaxado também tem mais facilidade de fazer aquilo que veio para fazer. Então, trabalhar em TAN, trabalhar CS6, trabalhar C7 pode ser necessário sim para essa gestante. Muito comum mulheres chegarem no final da gestação com insônia, com preocupação, com questões que vão trazendo aí de uma expectativa familiar ou pessoal, e você precisa de fato ajudar essa mulher a se acalmar, a se tranquilizar, entender quais são os próximos passos, entender essa prontidão desta mulher para este parto. Uma última palavra: algumas mulheres vêm ao consultório, não estão conseguindo entrar em trabalho de parto, e é muito importante você perguntar como foi essa gestação. Foi desejada, foi planejada, foi no tempo que você estava esperando. Às vezes a gente escuta histórias assim: olha, eu não queria, ou eu queria muito, mas não agora. Eu acho que eu não estou pronta ainda para a chegada dessa criança. Puxa, eu estou reformando minha casa, eu estou super pronta, estou morrendo de vontade, mas eu estou reformando minha casa, a reforma não acabou. E eu estou num Airbnb, ou estou na casa da minha avó, mas está meio complicado ali. Então, tem um segurar, né? Tem uma contenção aí. Peraí que ainda não está na hora de nascer. E a psique é muito poderosa. Então, trabalhar esses aspectos psíquicos também ajuda. O parto ele vai acontecer, o bebê não vai ficar lá para sempre, mas tem mulheres que de fato têm questões psíquicas envolvidas que precisam ser questionadas. Então, lembrando que a medicina tradicional chinesa é uma medicina holística, integrativa, você tem que trazer também esses aspectos para que eles sejam conversados e para que essa mulher possa deixar esse bebê chegar. E quando, por acaso, esta mulher chega ao seu consultório e este parto normal não acontece, a cesárea também é bem-vinda, a cesárea também salva vidas. Então isso é muito importante da gente colocar. Um parto que foi exaustivamente tentado normal e se transforma numa cesárea não pode ser uma infelicidade. É a chegada de uma criança e isso precisa ser conversado também antes do parto. Inclusive sobre essa frustração possível. Olha, se eu não tiver um parto normal, é o sonho da minha vida, como isso fica? Então é muito, muito importante que você traga também esses aspectos psíquicos nesta conversa, para preparar para que essa mulher esteja pronta para o parto que ela tiver, que vai ser o melhor parto possível. Bom, eu creio que falamos muitas coisas, né, de indução de trabalho de parto. Eu gostaria de convidar aqueles que já não são meus alunos, eu imagino que sejam muitos os alunos meus que estão aqui, que eu tenho o meu curso de Saúde da Mulher, Medicina Tradicional Chinesa, que eu estou agora na última turma desse ano. Eu abro uma ou duas turmas por ano, eu abri uma segunda turma esse ano,
porque muitas pessoas me pediram. Então a gente tem essa segunda turma que fechará em breve, daqui uns 15 dias a gente deve estar fechando a turma. Então, para aqueles que quiserem, para aqueles que gostam de acupuntura, que praticam acupuntura, venham conhecer, tem uma aula gratuita aqui no link da bio, venham conhecer, venham fazer essa aula e se interessarem, venham fazer o curso. Se alguém tiver alguma pergunta específica a respeito da indução do trabalho de parto com acupuntura, deixa eu até olhar aqui. Muito bem, acho que esclareci tudo, então ninguém tem pergunta nenhuma, tá todo mundo pronto para preparar a sua gestante. Muito obrigada. Olha, gente, obrigada por aqueles que leem os livros. Acho que nos livros tem bastante coisa. É muito importante vocês... você usa moxa? Eu uso bastante moxa. Eu uso moxa em vasopancreas, em G4. Eu uso moxa em vasoconcepção 4 e, eventualmente, eu uso moxa em vasoconcepção 8. Esse é um ponto super poderoso para a indução de trabalho de parto e também para posicionamento do bebê. Mas sempre com muito cuidado, porque é um ponto no umbigo. Então, a gente, eventualmente, até põe um pouquinho de sal grosso para não pôr excesso de calor nessa região. Então, vocês podem sim usar a moxa é muito interessante. Eu uso uma denso-dispersa de baixa frequência, não gosto de usar nada muito alto, e você pode também fazer estímulo contínuo, até 10 no máximo. Eu gosto bastante da eletroacupuntura e você vai ter que sentir o conforto da sua paciente. Uma coisa que é bem interessante de fazer com a eletroacupuntura, você pode entrar na sala e ajustar especificamente essas frequências à medida que você vê que elas que você vai ficando mais baixo, você ajusta um pouquinho mais o estímulo sem nenhum tipo de desconforto para a sua paciente. Você também vai ter, aqui perguntam pontos para dilatação do colo, você também pode usar o vasopancreas. O vasopancreas ajuda na dilatação, ele é um ponto muito interessante para isso. E eu gosto muito de estar utilizando o próprio ponto do útero da auriculoacupuntura para dilatação, é outro ponto extremamente interessante. E você pode eventualmente utilizar alguns pontos específicos, como por exemplo o bexiga 60 e o bexiga 67, eles também auxiliam na dilatação do colo do útero. Os pontos, eles vão tendo uma evolução, né? Você começa com pontos mais suaves e vai indo para pontos mais fortes. À medida que você vai colocando bexiga 67, um bexiga 60, bexiga... de forma geral, ele vai estimular um pouquinho mais a questão do útero. Todo o meridiano do baço auxilia muito na questão do relaxamento do útero. Agulha semipermanente eu não costumo deixar. Eu ponho a agulha, eu estimulo, eu deixo meia hora, eu deixo 40 minutos e depois eu tiro. Eu só deixo semente semipermanente para auriculoacupuntura. As agulhas semipermanentes eu não costumo usar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sistêmica. Mais alguma pergunta? Eu não entendi o sistêmica, que ficou solto aqui nas perguntas. Mas a gente pode fazer o uso, sem dúvida nenhuma, da aurículo com agulhas. Eu gosto muito. Paciente com diabetes gestacional, a gente tem aquele risco de polidrâmino. O polidrâmino, ele faz com que tenha muito líquido e às vezes é mais diferente, é mais difícil de você fazer essa indução de trabalho de parto porque o bebê não chega lá embaixo. Então você tem eventualmente que ver as condições, ajudar em pontos para diabetes, por exemplo, o vasopancreas 9, você pode usar o rim 9, você pode usar o turboaquecedor 9, eu gosto desses 9 todos, que são pontos que auxiliam no diabetes, mas isso ao longo de toda a gravidez. Vesícula biliar 34 é um ponto excelente também para indução de trabalho de parto, eu uso bastante em conjunto com o fígado 3, e você pode fazer esta duplinha dos dois para que a gente tenha aí um conjunto de pontos de acupuntura
que estimulam vesícula biliar 34, vesícula biliar 21, fígado 3, eventualmente o fígado 8 você pode colocar também. Eu pessoalmente não uso, mas eu uso mais agulha de acupuntura, tá? Eu gosto muito. Eu adoro agulha de acupuntura e eu adoro... Sabe o que eu adoro? Eu adoro o estímulo manual. Eu gosto muito da eletroacupuntura, mas eu gosto muito do estímulo manual. Você realmente sentir que você teve o DETI, que você chegou no ponto de acupuntura, você sentir como se a agulha ela entrasse mesmo no buraco da acupuntura. E isso você percebe essa agulha sendo puxada para dentro. Então, assim, quando você faz isso, nada é melhor do que a sua mão para ter essa percepção. Você não precisa machucar a paciente, tá? Eu já tive, infelizmente, a experiência de ver alguns alunos que achavam que agulhar com potência era machucar o paciente. Você não precisa, a acupuntura já pode ser uma técnica muito dolorida, tem pacientes que são extremamente sensíveis, mas você deve sentir sim que houve o DETI, que houve a entrada correta da agulha. Queridos, então hoje ficamos por aqui. Essa live vai ficar guardada. Ao longo da semana, se eu tiver outras perguntas que eu não consegui visualizar, porque foram muitas que subiram, vocês me escrevam que eu respondo e faço posts e deixo aqui para vocês nas próximas postagens. E venham, se possível, participar dessa edição do Saúde da Mulher e Medicina Tradicional Chinesa, que é um curso do meu coração, que é baseado sim no meu livro, mas é um curso muito prático, que eu trago a experiência de pacientes aqui do consultório ao longo desses 20, 25 anos que eu venho atendendo mulheres com acupuntura e medicina chinesa. Então, tenham uma ótima noite e ótimas induções do trabalho de parto, que muitos nenéns cheguem pelas mãos de vocês.